Em um mundo governado pela genética, um homem descobriu as regras que regem a vida. Gregor Johann Mendel. Esta é a história das leis que mudaram para sempre a ciência e nossa compreensão da hereditariedade. Preciso saber mais sobre isso. Boa. Funciona essa incrível transmissão de características aqui neste vídeo. A primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação, determina que cada característica de um indivíduo é condicionada por dois fatores que se separam durante a sua formação, ou a formação dos gametas. Traduzindo, é como as características do pai e da mãe são transmitidas na formação de um novo indivíduo. Essa descoberta é resultado da minha pesquisa. Eu era um monge agostiniano. Espera, um monge? Exatamente. Durante os meus experimentos no jardim do mosteiro, observei as ervilhas da espécie Pisum sativum. Esse tipo de ervilha, por ser fácil de cultivar e ter um ciclo de vida curto, e ser possível polinizar manualmente, ajudou nas descobertas que hoje em dia formam a base da genética. Publiquei meus estudos em 1866, mas acredite, fui ignorado. Somente em 1900, depois da minha morte, 3 cientistas britânicos trouxeram a minha descoberta à tona. Então vamos entender melhor como funciona esta primeira lei. Nos meus experimentos, analisei 7 características das ervilhas, e ao observar a cor das sementes, percebi que a linhagem de sementes amarelas sempre produziu 100% dos seus descendentes com sementes amarelas, e assim também ocorria com as sementes verdes. Essas linhagens não apresentavam variações, constituindo linhagens puras, que, em outras palavras, mantêm suas características ao longo das gerações. Daí, parti para os cruzamentos. Realizei o cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que deu origem à geração parental. O resultado desse cruzamento foi que 100% das sementes eram amarelas. A geração F1 conclui que a semente amarela apresentou dominância sobre a verde, e surgiram aí os conceitos de genes dominantes, os que conseguem se expressar sempre, e os recessivos, os que não conseguem se expressar sempre. Então, com a geração F1, de todas as sementes amarelas, foi realizada a autofecundação entre elas, e o resultado da geração F2 foi o surgimento novamente de sementes verdes. Organizando os experimentos, temos a geração parental.
onde foram fecundadas ervilhas amarelas com verdes, puras, vezão, e vezinho. O resultado foram ervilhas amarelas, ou a geração F1. A autofecundação da geração F1, sendo vezão e vezão, o resultado foi vezão, vezão e vezinho. Ou seja, a cada 4 plantas, 3 tinham características dominantes, as amarelas, e uma a recessiva, as verdes. Uma proporção 3:1. Cheguei na seguinte conclusão: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que no início chamei de fatores, e eles se separam durante a formação dos gametas. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Daí eu descobri a base da genética. Vamos ver isso na prática? Imagine se cruzarmos ervilhas verdes, vezinho, com ervilhas amarelas, vezinho. Como serão os descendentes? Ao cruzar vezinho com vezinho, os genótipos serão vezinho, vezinho e vezinho. Ou seja, 50% verdes, vezinho, e 50% amarelas, vezinho. Entendeu? Mas não parei por aí. Enquanto na primeira lei de Mendel estudei a transmissão de apenas uma característica, na segunda lei observei a transmissão de 2 ou mais características. Só que desta vez realizei cruzamentos levando em consideração 2 ou mais características simultaneamente, como por exemplo a cor e a textura. Daí surgiu a segunda lei de Mendel, e o que eu descobri ampliou ainda mais os conhecimentos sobre a genética. Cruzei sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas e analisei o que aconteceria nas gerações seguintes. O meu objetivo era descobrir se essas características estavam relacionadas entre si, se seria uma ervilha amarela necessariamente lisa, por exemplo. Ao fazer isso, descobri algo fascinante. Então, realizei o cruzamento entre sementes de características amarelas e lisas com as sementes verdes e rugosas, ou a chamada geração parental, com os alelos vezão, rzão e vezinho, rzinho. Sabendo que o alelo vezão condiciona as ervilhas amarelas e o vezinho condiciona ervilhas verdes, e que o alelo rzão condiciona ervilhas lisas e o rzinho condiciona ervilhas rugosas. O resultado foram sementes amarelas e lisas, heterozigotas. A geração F1 de alelo vezão, vezinho, rzinho. Depois disso, realizei a autofecundação entre as sementes da geração F1. E o resultado da autofecundação, a geração F2, foram as seguintes sementes: 9 sementes amarelas e lisas e 3 sementes amarelas rugosas, 3 sementes verdes e lisas e uma semente verde rugosa. Diferente da primeira lei, em que os cruzamentos produziam apenas 4 possibilidades de genótipo, na segunda lei, a probabilidade de 16 genótipos possíveis. E quanto maior for o número de características, maior será a variedade dos genótipos possíveis. Com isso, concluí que os fatores se segregam de maneira autônoma, ou seja, a herança da cor era independente da herança de textura. Desta forma, a cor da semente não determinava sua textura e vice-versa. Por isso mesmo, a segunda lei de Mendel também pode ser chamada de lei da segregação independente, entendeu? Após anos de meticulosos experimentos com plantas de ervilha, Gregor Mendel formulou leis que desvendavam os padrões invisíveis da hereditariedade, um avanço revolucionário para a ciência. Convencido da relevância de suas descobertas, Mendel enviou seus trabalhos a Charles Darwin. No entanto, sua correspondência foi ignorada. Bom dia, meu nome é Ana, eu estou aqui no mosteiro na Áustria e estou fazendo uma pesquisa junto com o pessoal do Brasil para comprovar os estudos de Mendel.
Mendel fez seus estudos usando ervilhas porque era mais fácil de observar o crescimento. As suas ideias foram inicialmente ignoradas porque na época era muito usado o lamarckismo e acreditava muito nisso. E ele usava termos matemáticos, o que fez que o povo desacreditasse dele. Ao longo dos anos, nós descobrimos algumas variações das leis de Mendel. Dentre elas, a dominância incompleta é quando o alelo dominante não domina completamente sobre o recessivo, e o heterozigoto fica intermediário. Por exemplo, as flores dama da noite. Quando a vermelha e a branca se misturam, sai uma flor rosa. A codominância é quando ambos alelos se expressam simultaneamente de forma independente no heterozigoto. Por exemplo, as vacas, quando uma vaca branca cruza com uma vaca marrom, sai uma vaca mesclada. Alelos múltiplos são quando mais de 2 alelos possíveis para um único gene na população, embora cada indivíduo tenha apenas 2. Exemplo, sistema BO, alelos isão A, isão B e izinho. Possíveis genótipos, isão A, isão A, isão A, izinho, isão B, isão B, isão B, izinho, isão A, izinho, izinho. Genes letais é quando certos alelos podem causar morte do embrião ou organismo quando está em homozigose. Exemplo, camundongos amarelos. Genótipos azão, azão, homozigoto é letal. Genótipos azão, azinho, amarelo e azinho, azinho, normal são viáveis. Resultado esperado, 3:1 vira 2:1. Heranças ligadas ao sexo. Genes localizados no cromossomos sexuais, principalmente no X. Exemplo, daltonismo, hemofilia. Mais comum em homens, XY, pois não tem o segundo X para compensar. Bom dia, eu sou a cientista Yasmin. Estou mantendo contato com a minha colega cientista Ana, que está lá no mosteiro da Áustria, e vou falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, 3 cientistas redescobriram os mesmos padrões de herança, sendo eles Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Teschmark. Após essa redescoberta, os cientistas começaram a testar e comprovar as leis de Mendel em outras plantas e animais. O termo gene foi criado e anos depois descobriu-se o DNA como material genético. As ideias de Mendel foram a primeira explicação científica e lógica de como as características são passadas de pais para filhos. Tudo o que sabemos hoje sobre genes, DNA, hereditariedade e doenças genéticas começam com ele. Assim, suas ideias se tornaram a base da genética moderna. Bom dia a todos, eu sou a cientista Giovana, estou supervisionando o trabalho das meninas e hoje eu vim falar um pouquinho sobre por que as leis de Mendel são tão importantes na ciência moderna. Bom, graças às leis de Mendel, a gente sabe que algumas características aparecem mais que outras, a dominante e a recessiva. Também, graças à sua segunda lei, a gente sabe que os genes diferentes, eles não se misturam, eles são transmitidos de maneira independente. Também teve grande influência na medicina, na agricultura e na biomedicina. Na medicina, hoje em dia, os médicos conseguem prever doenças genéticas. Na agricultura, tem como cruzar plantas com características boas. E na biomedicina, basicamente tudo que envolve genética tem base nos estudos de Mendel. Graças a ele, hoje em dia, também os médicos conseguem ver se os filhos vão ter determinada característica ou doença genética. Muito antes de entendermos o DNA, existiam apenas sementes, silêncios e a curiosidade de um monge. Esta é a origem da genética. Esta é a jornada de Mendel.